pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento da UAB, do curso de Licenciatura em Filosofia da UFPEL. E hoje, né? E hoje nós vamos para a nossa oitava aula sobre Peirce, Charles Peirce, os signos, a sua divisão sobre os signos e a epistemologia moderna. Como eu sempre coloco a vocês na Teoria de Conhecimento 2 agora, eu sempre dou uma visitada na epistemologia moderna para a gente falar sobre, afinal de contas, né? O que tem acontecido hoje em dia? O que esses filósofos clássicos trouxeram de bom para os neurocientistas, para os novos filósofos, enfim, para o conhecimento em geral. O Peirce, gente, Charles Peirce, é pragmatista, assim como William James e como o John Dewey, tá? O John Dewey é um cara muito famoso na área da educação e ele que criou o conceito, né, de educação progressista ou escola nova, que outro educador, Anísio Teixeira, trouxe aqui para o Brasil. Mas isso é coisa para outra aula, é outros 500, vamos dizer assim. Bom, o Peirce, com sua teoria sobre os signos, sobre a sua semiótica, ele na realidade ele focou bastante na semiótica e na lógica. E com a sua semiótica, ele influenciou muitos filósofos. E com o fato dele ser pragmatista, como vocês sabem, o pragmatismo prega a filosofia da praxis. Porque o que interessa mesmo é o que acontece, é aliar a teoria com a prática. São as experiências, as vivências dos alunos, afinal de contas, né? Porque não adianta nada a gente ir para a sala de aula, trazer um monte de conteúdo teórico, especulativo, abstrato, vamos dizer, como tem tantas outras disciplinas, não só em filosofia, e a gente não focar no principal, porque na realidade as experiências, as vivências dos alunos é muito importante para que eles consigam encontrar sentido naquilo ali, certo? Então, o Peirce, ele tinha uma ideia de que os signos eles não são iguais. Então ele fez uma divisão de 3 signos: ícones, índices e símbolos, que eu vou falar para vocês de cada um separadamente. E vou dizer uma coisa para vocês, ele influenciou principalmente filósofos da linguagem, da analítica, principalmente da analítica, mas da linguagem ele pegou mais a questão assim, na realidade ele influenciou mais os filósofos do cotidiano, porque acho que eu falei para vocês, né, existe uma distinção entre filosofia analítica e filosofia da linguagem, que é a filosofia só cotidiana, que entra o Investigações Filosóficas do Wittgenstein de 1953, que foi publicado póstumo, né? Porque afinal de contas ele morreu em 1951. Voltando ao Peirce. O ícone, gente. O ícone é bem a questão da imagem, uma fotografia. Imagem, a gente observa aquela imagem e observa a representação de algo. Então, por exemplo, a gente olha uma fotografia, seja de uma paisagem, de pessoas, de bichinhos, enfim, de qualquer coisa, tu vai observar ali, a não ser que ela seja abstrata, a gente vai conseguir determinar, definir o que tá ali. Isso é um ícone, segundo, no caso, o Peirce, certo? O que seria um índice? O índice seria vestígios, pistas, evidências. Então, assim, aquilo que está implícito, aquilo que na lógica a gente chama de, digamos assim, inferência. Aquilo que os detetives fazem quando vão investigar um crime ou qualquer outro tipo de investigação, tá? Então, normalmente crimes, né, gente? Então, aconteceu ali um assalto no lugar. O detetive vai chegar, vai avaliar o todo, né? O detetive, enfim, o investigador da polícia, vai avaliar o todo, vai começar a perceber o que está diferente no local, porque se houve ali um assalto, se houve
digamos assim, a pessoa que chegou para assaltar mexeu em muitas coisas, bagunçou o local e coisa e tal, tudo aquilo é mostrado como vestígios, como índice. Porque nada vai ficar igual, porque se a pessoa está assaltando um local, claro que o assalto, tecnicamente, né, para quem aí é advogado, ele tem a violência, né, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que tenha sido furto. Então a pessoa que não tem a violência. A pessoa chegou ali, está interessado em pegar algumas coisas e essas coisas estão escondidas, né? Porque afinal de contas, coisas valiosas tu não vai guardar em lugares visíveis, justamente porque daqui a pouco tem um valor monetário, vamos dizer assim, ou daqui a pouco só sentimental, mas que vale algo no mercado. Há toda uma bagunça, um caos naquilo ali, né? O investigador vai procurar e vai perguntar pro dono do local, para quem foi lesado de alguma forma, olha como é que estava isso, como é que estava aquilo e coisa e tal, não sei o que. Isso tudo indica índice. Pegadas no local. Como é que a gente sabe que teve um homem aqui? Nossa, tem uma pegada ali que tá marcada porque daqui a pouco o chão é batido e choveu, tava molhado, enfim, o sapato dele marcou. Dá pra ver que é um sapato, né, um número maior, vamos dizer assim, e que tu vê que o formato é masculino, enfim. Porque aí você pode me dizer, mas como assim a gente sabe que é um homem? Não, na verdade a gente não sabe que é um homem, a gente sabe que é vamos dizer, um sapato masculino, porque é um sapato maior, coisa e tal, não sei o quê, mas daqui a pouco uma mulher que tava calçando aquele sapato. Então, isso aí nem sempre dá para determinar, mas a gente sabe que teve alguém ali. Isso é indício, isso é índice. Indício, índice. E o símbolo? O símbolo seria sim a junção dos outros dois, mas ele representa uma ideia, um conceito. A bandeira do Brasil representa a nossa pátria. Então tudo aquilo, na verdade eu não vou falar da bandeira do Brasil, que aí vocês, não sei se vai ficar muito interessante, porque eu tinha uma historinha para contar, mas agora eu vou acabar me perdendo. Vamos falar de outra coisa. Um símbolo de um futebol. Inter, Grêmio. Os dois têm cada um mascote, né? Tem o Saci do lado, tem o mosqueteiro do outro. Mas fora isso, eles têm bandeiras, e têm as suas cores, vermelho e branco, azul, preto e branco, certo? E aí tem aquele símbolo, cada um tem um símbolo. Aquele símbolo representa o lugar, o time que acaba sendo uma instituição. Quando a gente vê um símbolo da polícia, a gente consegue determinar se aquela polícia é estadual, é federal, enfim, que nível é. Mas daqui a pouco não é da polícia, daqui a pouco é do Ministério do Trabalho, daqui a pouco é de uma outra instituição diferente. Uma escola, toda escola tem o seu símbolo, a UFPEL tem o seu símbolo. E a gente identifica ela em qualquer lugar. O EAD da UFPEL, da licenciatura em filosofia, tem o seu símbolo, que é uma corujinha, roxinha, eu costumo colocar nos meus materiais. Então tudo isso representa símbolos, que segundo o Peirce, representa ideias. E ideias representam um todo dentro daquele grupo específico, daquela instituição específica. Isso que é interessante vocês pegarem. Então, tratando da classificação dos signos, agora eu vou voltar para trás. Eu sempre começo com o contexto do filósofo, né? Agora que eu vou um pouquinho pro contexto, vou falar sobre a vida dele um pouquinho, onde ele nasceu, quando ele nasceu, enfim. E falar sobre uma outra questão que seria interessante, que é interessante a vocês. Bom, o Charles Peirce, ele nasceu nos Estados Unidos no século XIX, 1839, e morreu em 19 de abril, se não me engano, de 1914, na época que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Bom, pelo menos isso ele não teve o azar, né, de presenciar, vamos dizer assim. Mas enfim, ele era pragmatista, como eu falei para vocês, pedagogo, matemático, lógico,
e a grande contribuição dele foi na semiótica. Mas na lógica e na matemática ele foi muito específico e ele deu grandes contribuições. Então assim, ó, eu já trabalhei com vocês dois tipos de argumentos, né? O dedutivo e o indutivo, que são bastante trabalhados na lógica. O Peirce trouxe um terceiro argumento, que é o argumento abdutivo. O que seria o argumento abdutivo? É o argumento que, na realidade, ele mostra, na conclusão, qual é o melhor resultado possível. Aí vocês vão dizer assim, professora, o que significa? Bom, significa que vai ser avaliado uma série de premissas, uma experiência científica, vamos dizer assim. E várias premissas são colocadas, premissas, proposições, que acaba sendo a mesma coisa, né? E aí essas premissas vai ser colocado mediante a um grupo de cientistas. Aí esse grupo de cientistas vão avaliar. Bom, a gente quer chegar numa teoria da matemática, vamos dizer assim. A gente tem a teoria. A hipótese é essa, metodologia, enfim. Nós vamos avaliar vários modos de, no caso, tem uma equação e a gente tem que decifrar esse enigma, que seria calcular essa equação para ver, né, como que ela iria chegar a um resultado possível. Essas premissas vão ser colocadas todas como hipóteses, vamos dizer assim, tá? Aí eu digo, a hipótese 1, ela não funciona por causa disso, disso, daquilo. Hipótese 2, não funciona por causa disso, disso, daquilo. Só que daqui a pouco a hipótese 1 tem três problemas que faz com que ela não funcione. A hipótese 2 tenha dois problemas que, por conta, né, que façam com que ela não funcione. Mas a hipótese 3 tem um problema apenas. Que, como eu já falei para vocês, na ciência, nada é 100%. Entra a noção de probabilidade. O que é provável, o que é possível. Então, o que acontece? Se na hipótese 1 tinha 3 problemas, certo? Na 2 tinha 2 e na 1 tinha um problema só, a gente vai encontrar a melhor hipótese que tenha o menor dano para a maxização daquilo que seria positivo. Então a gente vai pegar a hipótese 3 para ser como resultado a conclusão do argumento abdutivo, entenderam? Então assim, ao contrário do argumento indutivo, que a gente pega do particular e vem para o geral, e ao contrário do dedutivo, que a gente pega do geral e vem para o particular, e o dedutivo ele chega numa conclusão que tem que derivar das premissas e tem que ser praticamente não, tem que ser exata, mas o indutivo não necessariamente é exato porque tem a noção de probabilidade, o abdutivo ele não precisa ser exato, mas ele tem que causar o menor dano possível. E o que significa? Significa que ele não chega a 100%, mas se ele chegar a 90 e poucos por cento já está ótimo, que é o que as teorias científicas têm que chegar, a maioria delas, certo? Então aí vocês podem fazer um link com o utilitarismo, né, lá de Jeremy Bentham, de Smith, porque o utilitarismo, a ética utilitarista, vamos dizer assim, ela funciona desse modo. Ela busca a maxização, né, o maior resultado possível, que traga o maior número de coisas favoráveis, positivas, ou vamos dizer, a maior felicidade possível, não sei se dá para falar desse jeito, em contrapartida, menores danos. A ética utilitarista é das consequências, né? Quanto menos danos nós tivermos nas consequências, mais negativas forem as consequências, melhor. Então, por isso que quando a gente tem aqueles dilemas éticos do tipo, um trem desgovernado tem 2 caminhos para seguir, porque na realidade ele teve que sair do trilho principal. Mas tem uma manivela ali, uma alavanca, que se o condutor mexer, ou ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Para a direita, ele vai atingir uma casa, tem uma família inteira. Para a esquerda, ele vai atingir uma instituição maior, vamos dizer assim, uma escola.
uma escola de ensino, digamos assim, secundário, ensino básico, médio, vamos dizer assim, crianças maiores, jovens. Qual é o menor dano possível? Na realidade, atingir uma família de 5 pessoas ou atingir uma instituição que tem mais ou menos 80 pessoas. Gente, isso é muito cruel, né? O condutor fica sem saber o que fazer. Mas acontece que ele tem que fazer alguma coisa. Aí vocês vão me perguntar assim: ah, professor, se ele deixar assim e ele mesmo, né, seguir no caminho dele e conseguir, digamos assim, chegar num... tá desgovernado, ele daqui a pouco ele consegue não, na realidade ele próprio consegue parar o trem de alguma forma. Claro que se parar bruscamente, quem sofrer as consequências vai ser ele mesmo. O menor dano possível vai ser dele mesmo, que é ele que está conduzindo o trem. Mas no dilema ético, de maneira geral, é assim: ele não pode não escolher, não escolher a alavanca nem para a direita nem para a esquerda. E aí que está o cerne da questão. Quem vocês fariam? Bem difícil, né? Então, essa é a lei do utilitarismo. Mas, se vocês fossem pegar outro tipo de ética deontológica, ética do dever, o que o Kant diria? Que a gente tem que agir por dever, por obrigação. E o que seria dever e obrigação? Ah, vocês poderiam me dizer: tentar não mexer na alavanca, deixar assim. E a ética das virtudes? O que diria? Aí teria que ver quais são as atitudes dele. Ele é uma pessoa boa? Se ele é uma pessoa boa, ele agiria bem. Mas como uma pessoa boa agiria? Ficando com a consciência pesada que atingiria uma família ou uma escola inteira. Entenderam a diferença? Então, gente, na realidade o argumento abdutivo ele vai mais ou menos nesse caminho. E voltando para os signos. Por que foi importante fazer essa distinção dos signos? Bom, para a linguagem em geral, para a analítica e até para os estudos científicos que a gente tem hoje em dia. Porque na realidade, todo estudo que tem a ver, vamos dizer, seja com neurociência, seja com filosofia, seja em qualquer âmbito que seja, porque a gente pega a filosofia, a gente pode pegar a filosofia, como eu já disse para vocês, ela é uma disciplina transdisciplinar, porque paira em todas as disciplinas, né? Essa é mais ou menos a noção de transdisciplinar. E na realidade, ela acaba pairando sobre o português, a matemática, enfim. Isso nos conteúdos escolares, mas nos conteúdos científicos, ela paira sobre outras áreas, desculpa. E se ela paira sobre outras áreas, significa que ela trabalha com a linguagem, que é a sua ferramenta. E ao trabalhar com a linguagem, ela tem que trabalhar com a noção de significado e a noção de sentido. E quando ela, juntamente com outros tipos de ciências, trabalha com a noção de sentido e noção de significado, gente, tem que ter bem em mente a distinção dos signos do Peirce. Todo mundo trabalha com isso? Não. Mas seria interessante, né, gente? Porque assim a gente poderia conceituar e definir melhor as teorias. Bom, enfim, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado da aula 8. Eu sei que eu ainda não postei o texto da aula 7, provavelmente eu vou postar junto com a da aula 8. Sei que teve uma questão na aula 7, um probleminha. Estou resolvendo com a minha colega, que me ajuda, né, me auxilia na edição dos vídeos, não sou eu que edito. Então não se preocupem, tudo vai ficar nos seus conformes. Tá bom? Por hoje é isso, então, bye!